Então, irmãos, com calma e humildade eu vou abordar alguns mitos, pelo menos segundo eu entendo, que Satanás tem conseguido vender nos meios evangélicos a respeito dessa questão de resistir ao diabo e expulsar demônio e tal, e assim. Primeiro, resistir não é dom, é ordem. A gente já leu em Tiago 4:7. Coisa muito parecida está na 1 de Pedro 5 e verso 9. Aliás, vou ler o verso 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Resisti, novamente esse verbo está no imperativo. De passagem, você vê o que o apóstolo escreve a respeito desse leão. Ele gosta de comer crente. E não? Verso 1 do capítulo 5. Aos presbíteros que estão entre vós. Satanás gosta de comer presbítero. Resistir é ordem, não é dom. Óbvio, em alguns ambientes você sabe que eles pregam que expulsar demônio é dom. Então só os poucos dotados é que podem agir dessa forma. Agora vem cá, pare e pense um pouco. Uma vez que uma comunidade começa a acordar, é sumamente interessante a Satanás vender esta exata mentira, porque se tem só 2 ou 3 pessoas com o dom, mas essas pessoas ficam cansadas, essas pessoas têm que dormir, essas pessoas... Então, se o povo compra essa ideia, o prejuízo que o inimigo há de levar é muito reduzido. Mas se eles se compenetram que todo mundo ali é de expulsar demônio, aí o prejuízo que o inimigo vai sofrer aumenta sobremaneira. Então ele se desdobra realmente para vender essa ideia. Mas não vejo nenhum lugar que indique que essa ordem é restrita só às lideranças. Não. Agora, tudo que nós já falamos a respeito de corda no pescoço, naturalmente o raio de ação que alguém pode ter, isso se limita, depende de vários fatores. Então, uns vão poder expulsar só bichinho pequeno, outros vão poder expulsar bicho maior, mas a questão no momento não é essa, a questão é se é ou se não é dom. Não é dom, é ordem. Agora, meus amados irmãos, havemos todos de aprender como nos defender e como defender a nossa família. Todos nós temos que aprender como se faz isso. Proteger nossos filhos. No caso do homem, proteger a família toda. Mulher, filhos. Mesmo havendo um pastor que entende do assunto, mas se todo mundo apela para o pastor, coitadinho, ele morre. Não. Se o teu filho acorda gritando com um pesadelo às 3 da madrugada, deixe, coitado do pastor, em paz. Resolva você. Resolva você. Concorda, Horácio? Boa palavra, irmão. Gostou, né? Aí ele gostou. Sério, gente. Sério. Você percebe o efeito estratégico, tático disso.
Se todo mundo entende e todo mundo começa a fazer, o estrago vai ser muito maior. Além do mais que o benefício para nós, em termos de proteção e em termos de sofrer menos, mais tarde eu vou falar de pesadelo, quando se chegarmos a aquilo que o inimigo faz, que tipo de coisas. Mas fiquem sabendo que pesadelo é nada mais do que uma ingerência do inimigo na cabeça da gente enquanto a gente estiver dormindo, ou mesmo então nossos filhos. Então há muito tempo eu adotei a prática que é muito melhor prevenir do que ter que remendar. Antes de eu deitar, eu meramente proíbo, porque eu interdito a minha casa. Na autoridade de Cristo, eu estou proibindo qualquer invasão, ingerência aqui e tal. Não quero saber aqui de pesadelo, nem para mim, nem quem estiver debaixo do meu teto. Raras vezes eu sou atacado dessa forma. Ainda acontece assim, não sei nem como é que o bicho consegue furar. Ainda acontece, mas é muito raro. E mesmo assim, não daquelas assim horripilantes, né? Você acorda na beira da morte, quer dizer. Então, é muito comum as pessoas acordarem assim, sendo enforcados. Você sente que está sendo enforcado. E no último suspiro, e às vezes assim, no pensamento, já que falar não dá mais, você apela para Jesus, aí eu coloco assim para a sua reflexão de que é melhor prevenir, proibir de antemão. Agora, um segundo mito que eu tenho encontrado cai lá, e é até a gente entende quando primeiro a gente lança essas coisas, a gente começa a falar dessas coisas, uma comunidade que nunca fez, então, de início, o pessoal fica assim, receoso. Nunca pensaram de enfrentar Satanás, assim, pessoalmente, isso aí nunca, então, num meio termo, perfeitamente natural, eles, enquanto não cobram a coragem de fazer pessoalmente, eles pedem para Deus fazer. Então você ouve oração assim, tipo, Senhor Deus, venha resistir à ação do inimigo na vida de irmão tal. Não é pecado, mas a dificuldade é que nem sempre Deus faz. Nem sempre Deus atende. E por que ele não atende? Ele não atende porque ele já mandou a gente fazer. Então não é uma humildade espiritual a gente pedir para Deus fazer, é um desacato. Um desacato, ele mandou fazer. É como estamos em casa e eu tenho uma filha e tal, e eu mando a filha fechar a janela. Entendo que ela está perfeitamente em condições de atender assim a minha ordem. Ela não está com perna quebrada nem nada, ela tem força, tal, ela pode atender, é perfeitamente viável. Mas aí ela faz corpo mole, pai, não estou me sentindo muito bem hoje, por favor, o senhor faça. Mas como eu já havia me convencido de que ela estava assim em condições, eu não vou fazer. Eu mandei ela fazer, então ela que tem que fazer, ela que tem que fechar. Eu não vou fazer, eu mandei ela fazer. Então eu entendo que é isso exatamente o que ocorre aqui. Deus manda nós fazer. E vejam bem que Ele nos dá as condições. Deus não nos manda contra um inimigo assim mal armados. Nós temos armas tranquilamente maiores do que as armas do inimigo.
nem sempre sabemos como usar, tá certo. Mas que nós temos, temos. Eu gostaria de insistir neste ponto. Convido a atenção para Judas, verso 9. Como só tem um capítulo, o verso 9. O arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, isto é, Satanás, disputava a respeito do cadáver de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Agora, meus irmãos, o que Miguel não pôde, eu posso. E você também. Miguel não pôde porque, entendo assim, ele foi criado inferior a Lúcifer. Lúcifer foi o número 1, entendo que Miguel foi o número 2 na hierarquia original dos seres angelicais. E quando Lúcifer resolveu rebelar-se, Miguel se manteve fiel a Deus. E com a exoneração de Lúcifer, quer dizer, ele perdeu o cargo, não perdeu o poder, mas ele perdeu o cargo. Entendo que Miguel assumiu o cargo e hoje Miguel é o arcanjo, só tem um. Contudo, mesmo assim, Miguel não se sentiu em condições de faltar com respeito com Satanás. Antigamente, assim, quando eu comecei, eu imaginava, Satanás já era, coisa e tal. Miguel iria, seu safado, cai fora daqui, não quero nem ver a tua cara na minha frente. E ia meramente chutar o bicho. Eu imaginava assim na minha cabeça. Nada disso. Diz o texto cabalmente que Miguel não ousou faltar com respeito. Sucede que Miguel não está assentado em Cristo à direita do Pai, e eu estou. Então nós temos uma posição e autoridade maior do que Miguel. Pode demorar um pouquinho assim você se acostumar com essa ideia, mas depois eu quero colocar para a sua reflexão de que o ser humano, na sua essência, é superior ao ser angelical. Eu creio, pessoalmente, e sem poder provar, que foi isso que levou Lúcifer à rebelião, o despeito. Ele foi desbancado. E Adão teve o potencial de ser muito maior do que Lúcifer, e ele não gostou. Não posso provar, mas entendo assim, somando umas migalhas, cai lá. Mas em Gênesis 1:26, declara que Deus fez o ser humano na sua própria imagem. Pelo que entendemos no texto, os seres angelicais não são portadores da imagem do Criador. Romanos 8 e verso 17. Eu quero gastar um tempinho com isto, que você tem que realmente enfiar na cabeça esta verdade, para não faltar coragem depois. Romanos 8 e verso 17. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Que eu saiba, nenhum anjo é co-herdeiro de Cristo. Isso aí é privilégio nosso. A 1 Coríntios 6 e 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencem a esta vida? Entendo que os anjos aqui são os anjos bons, porque os maus já estão fritos. Ora, pela lógica, o superior julga o inferior. Então, se nós vamos julgar anjo, é porque nós somos maiores, pelo menos potencialmente. Colossenses 2 e 18.
Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos. É proibido cultuar anjos. Hebreus 1:14. Não são porventura todos eles, isto é, os anjos, verso 13, anjos, não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Eu creio que quem herda a salvação somos nós somos os herdeiros da salvação. Então os anjos estão aí para nos servir. E ainda o que a gente já leu várias vezes, Efésios 1:21 e 2:6, estamos em Cristo à direita do Pai. O que não é privilégio nem do arcanjo Miguel. Que eu saiba, o arcanjo Miguel não pode tomar assento, ele fica em pé. Mas nós estamos assentados em Cristo. O que eu quero com isso, meus amados, é meramente insistir em que havemos de deixar de lado essa humildade falsa, porque nós não temos condições de resistir ao inimigo e nós temos que pedir que Deus faça. Não. Mesmo porque ele não vai fazer, ele mandou nós fazer, então ele espera que nós façamos. Um outro mito que a gente encontra cá e lá é a ideia de que você teria que pedir permissão. Havemos de distinguir aqui duas coisas. Pedir permissão ao demônio ou pedir permissão à pessoa demonizada. São duas coisas distintas. Em se tratar de uma pessoa demonizada, a pessoa está sendo atacada contra a sua própria vontade. Então não há por que pedir licença à pessoa demonizada. A pessoa demonizada é uma mera vítima, e nosso caso é atacar o agressor, que no caso é o demônio. Não adianta também você pedir licença ao demônio. Você já imaginou num campo de batalha? Nós estamos entrincheirados aqui, nós aqui na nossa trincheira, o inimigo lá do outro lado, e nós aqui. Ó, seu inimigo, dá licença a atirar em você? É ridículo, né? Aliás, no momento que você começa a falar, já vem chumbo, porque ele vai atirar na tua voz. Não se pede licença. É guerra. Isso aqui é uma guerra, pessoal. Você não pede licença. Você viu assim o que parece ser uma orelha, você tira assim uns 5 centímetros para cá e bala. Eu provei isso aqui na própria experiência da forma seguinte. Como eu estudei 4 anos em Dallas, Texas, eu tenho alguns amigos e conhecidos naquela cidade e, aliás, até hoje, um casal que me sustenta financeiramente cada mês, até hoje. Então, naturalmente, cada vez que eu passo por lá, eu faço questão de falar com eles, assim, dar uma prestação de contas, como tá, etc. e tal. Claro. Então, uma das vezes, eles me levaram, calhou que eu estava lá no domingo e fui junto com eles assim na igreja deles e tal, assistimos, depois nós ficamos em casa almoçando, casa deles. Aí, eles me contaram o seguinte: como eu vinha falando assim de resistir ao inimigo, coisa e tal, mesmo
nas cartas que a gente escrevia e tal. Na igreja, eu tinha visto um outro casal. Aliás, eles me apresentaram outro casal muito amigo desse casal amigo meu. E eu me lembrava que o semblante do homem estava bem carregado. Ele não estava satisfeito, ele não estava feliz. Então, eles me contaram o seguinte, que esse outro casal, triste e tal, que era auto-oficial na Igreja Batista do Sul, a filha deles, com seus 17 anos, parece que foi, uma menina criada na igreja, criada no Evangelho, nunca deu trabalho, mas que havia fugido com exatamente um dos sujeitos mais pesados da cidade. Um sujeito conhecido, todo mundo sabia quem era, ele era pesado. Já tinha entrado e saído da prisão várias vezes. E ela fugiu com esse sujeito. Não pode imaginar, então, o casal está no fundo do poço, como pode, e etc. Então, eles me contaram essa história. Aí eu disse, sabe, isso aí me cheira mal. Vai ver que tem o dedo do inimigo nesse negócio aí. Eu acho que a menina foi demonizada. E se assim for, tem remédio. Vocês pagam para ver? Pagamos. Não, ali mesmo, na copa do casal amigo meu, né? Eu passei a repreender e desfazer toda a ação do inimigo na cabeça da menina e também na vida do sujeito pesado. Né? Não me lembro se eu soltei também, se eu introduzi também o Espírito da Verdade, coisa e tal, às vezes eu faço isso. Talvez. Calhou que eu estava passando algum tempinho, várias semanas, assim, na cidade de Dallas, não me lembro porquê. Então, isso foi perto do começo, já eu prestes a viajar, deixar, voltar. Voltei só para me despedir do casal. Não era nem domingo. Aqui na porta, quem atendeu foi a dona. E ao me ver, ela disse, Gilberto, você sabe o que aconteceu? Não. Nós oramos, não foi? Sim. Isso foi num domingo. Na quarta-feira seguinte, 3 dias depois, toca o telefone na casa dos pais aflitos. Atende a mãe, a mulher. Ela ouve a voz da dita cuja, da filha. Mamãe, sim, filha. Mamãe, eu queria voltar em casa, a senhora aceita? Claro, minha filha, venha correndo. Ela estava bem ali, quer dizer, faltou poucos minutos, ela já está na porta. Agora vejam bem, ela voltando, antes ela vinha dando trabalho, assim, na escola, coisa e tal, ela voltou diferente. Procurou a direção da escola, perguntou como fazia para repor, tá, cuidou de colocar a vida nos eixos de forma responsável. O que eu quero dizer é que ninguém pediu licença, ninguém. Eu nem sabia onde estava. Que paradeiro, sabia lá onde estava. Demorou 3 dias para ela chegar. Estava longe, pelo visto. Você não pede licença. Eu nem pedi licença aos pais. O problema não era deles, quer dizer, no meu caso era com demônio, não era com... Nem sei se até hoje os pais sabem o que foi que houve. Eu, pelo menos, nunca falei. Pode ser que meus amigos falaram, não sei. Contei meramente para ilustrar que
Estamos num terreno espiritual que não tem fronteiras. No espírito você pode guerrear ao redor do mundo. Eu gosto de insistir também junto a crentes idosos e pessoas que, às vezes, dona de casa, que não pode sair de casa, tem vários filhos, coisa e tal. E por vezes essas pessoas dizem, bem, eu não posso fazer nada, estou preso aqui em casa, tá. Olha, exatamente porque não pode sair, tem uma pessoa velha, por exemplo, já está aposentada, às vezes as condições físicas nem permitem tanto, está aí com o tempo sobrando, está aí em casa. Bom, exatamente por isso, uma pessoa assim poderia se tornar um guerreiro poderoso, quer dizer, guerreando no espírito ao redor do mundo, fazendo tremendo efeito, às vezes fazendo mais na velhice que ele fez a vida toda, em termos de trabalho espiritual, bastando para tanto que alguém fale e a pessoa venha se compenetrar realmente. Dona de casa também. Olha, muita coisa que a gente faz em casa, você faz sem pensar muito. Lavar louça, por exemplo. Antigamente não se tinha máquina para lavar essas coisas. Estas mãos aqui, ó, estas mãos, eu estou aqui falando, eu tenho conhecimento de casa. Estas mãos já lavaram toneladas de louça, de panelas, que toda a minha vida eu vivi, passei toda a escola foi em internatos. E internatos têm cozinhas, e alguém tem que trabalhar na cozinha. E quem trabalhava eram os alunos. Então eu estava sempre na cozinha lavando estas mãos aqui. Então eu tenho conhecimento de causa. Você está lavando louça, a cabeça está ociosa, quer dizer, as mãos já sabem como fazer. E você pode estar no espírito mandando brasa, assim, amarrando Satanás assim no Afeganistão, as mãos estão aqui lavando louça. Ou então varrer. Literalmente, eu já varri quilômetros de chão. Eu já varri quilômetros de chão. Mesma coisa, internatos, muito chão. Foi a vassoura, na verdade, mas... Novamente, a cabeça está ociosa. As mãos Você pode estar guerreando ao redor do mundo. Mesmo indo para o trabalho, de carro, aí você tem que prestar um pouquinho mais de atenção. Você não pode se desligar de uma vez. Mas quem for assim de ônibus, aí você está pendurado aqui feito sardinha, né? No seu caso é meramente aguentar até chegar. Você pode aproveitar esse tempo guerreando. Se não ao redor do mundo, você começa amarrando Satanás na vida de cada pessoa no ônibus. Amarrando Satanás na vida de tal. Em vez de ficar xingando assim a sorte e tal, e ônibus e tal, aproveita o tempo. Por que não? No momento que a gente se compenetra do potencial que temos de fazer diferença no âmbito espiritual, você transforma a sua vida. Coisas que antes eram chatas, não, você pode aproveitar. Pode aproveitar. Agora, vamos à oração em jejum. Eu tenho que confessar abertamente, como agora eu vou confessar, estou confessando, que eu tenho ensinado coisa errada, assim acho agora a respeito desse negócio. Primeiro, você se lembra que em Marcos 9, 29 e Mateus 17 e 21, quando o Senhor Jesus desceu para o Monte da Transfiguração, encontrou aquela situação lá embaixo, os 9 discípulos que ficaram lá embaixo não conseguiram expulsar
aquele demônio que jogava o menino no fogo, na água e tal. Depois, ele perguntou, mas Senhor, como é que nós não conseguimos? E Jesus diz, olha, essa casta só sai mediante oração e jejum. A questão aqui é exatamente jejum. Em outro momento, eu argumentava da forma seguinte. Eu já mudei de opinião, mas em outro momento eu argumentava da forma seguinte. Olha, isso ali foi antes da vitória de Cristo e que nós agora que estamos do lado de cá da vitória de Cristo, não seria necessário porque o meu jejum nada vai acrescentar à vitória de Cristo e nem ao poder de Cristo. Bom, isso continua sendo verdade. Na verdade, o meu jejum nada acrescenta à vitória de Cristo e nem ainda ao poder de Cristo. Isso até aí é tranquilo. Mas uns e outros irmãos, assim, sérios, sempre discordavam comigo. Rapaz, pense melhor. Rapaz, pense melhor. Rapaz, pense melhor. E um dia eu pensei melhor. Eu entendo hoje é o tal negócio da corda no pescoço. E a questão exatamente é do tamanho da corda. A questão exatamente do raio de ação. Então, devido a certos pré-requisitos, pode ser que eu só consiga chutar demônio até, digamos, o nível de sargento. Porque eu não estou pagando o preço assim necessário para poder chutar major. Outro que já pagou o preço necessário, ele já chuta major e até coronel. Entendeu? Então, hoje, eu não falo mais, quer dizer, que eu estou acrescentando coisa qualquer à vitória de Cristo. Não estou. Mas não é essa a questão. A questão é a minha competência. Não é a vitória. A questão é a minha competência. Então, hoje, eu digo que sim, não é qualquer crente que necessariamente vai poder chutar bichão graúdo. Existem requisitos espirituais. Não é dom. Não é que um tenha o dom de chutar general e outro só tem o dom de chutar tenente. Não é dom, mas é questão de pagar o preço. Pagar o preço de compromisso, tempo com Deus, enfim, etc., para ter uma corda mais comprida, ter, assim, um raio de ação maior e ter autoridade maior para poder agir contra hierarquias mais elevadas. Dito isso, eu gostaria de dizer algumas coisas assim a esse respeito. No meu entender, quem tem autoridade não precisa levantar a voz. Demônio não é surdo. E nem Deus é surdo. Você sabe que em certas culturas religiosas só se expulsa o demônio gritando. Eu já tive alunos que saíram de culturas religiosas desse tipo e quando eu falava que não era preciso gritar, eles vieram em cima de mim para entender melhor esse troço. E eles diziam assim, mas é só isso que eu conheço. Eu nunca vi ninguém expulsar o demônio a não ser no grito. Sim, meu irmão, eu entendo. Essa é a cultura da sua igreja e é assim que vocês expulsam o demônio e assim, mas isso não significa que é a única maneira de expulsar o demônio. É assim que você aprendeu e tal. Quem tem autoridade não precisa levantar a voz. Quando eu ouço um pai gritando para o filho, eu digo, esse já perdeu.
E você já perdeu. Quem tem autoridade não precisa levantar a voz. A dificuldade também, meus irmãos, é que às vezes a pessoa, o pastor, o obreiro que está expulsando, ele está pintando e bordando, ele está querendo sensacionalizar a coisa. Isso existe, você sabe que isso existe. Sensação. Tem uma certa igreja que até aparece na televisão que gosta de sensação. Cuidado, 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 por favor, cuidado. Porque se eu, obreiro, então estou lá pintando e bordando, eu faço assim uma tremenda encenação para expulsar o demônio, quem recebe a glória? O pessoal está pensando em quem? Eu recebo a glória, não Jesus. Agora, se eu falo baixinho, em nome de Jesus, cai fora. E o demônio vai, então, é o nome de Jesus que valeu. Cuidado com qualquer tentativa de sensacionalismo. Perigoso isso. Eu digo mais uma. Não precisa impor mãos para expulsar demônio. Aliás, Jesus nunca, absolutamente nunca, Jesus tocou em demonizado. Jesus nunca tocou em demonizado. Ele expulsou sempre falando, cai fora. Nunca tocou. Ele tocou doente, mas para expulsar demônio, nunca. E eu recomendo que você siga o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Você vai colocando mão num demonizado, facilmente você recebe o demônio através do contato físico. Isso existe, sim. Acontece. Não precisa. Não precisa também queimar objetos. Algumas coisas até que merecem ser queimadas. Assim, como eu já falei, assim, búzios, figas, coisas que são apetrechos que só existem para efeito mal, para efeito satânico. Não pode queimar até que não faz mal queimar. Mas tem outras coisas que às vezes as pessoas queimam sem necessidade. E com isso eu digo mais uma coisa. Tenha cuidado de não destruir a propriedade de outrem sem pedir licença. Porque se você destruir a propriedade do outro sem pedir licença, você está roubando. E já houve quem se deu mal. Tem uma cidadezinha aqui para dentro, aqui para cima, Niquelândia, parece que é Niquelândia, é Niquelândia, um pouquinho lá para cima. Eu estava ministrando essas coisas certa feita, e depois do culto vieram vários irmãos que, eu estava ministrando aqui por perto, não me lembro mais. Acho que foi até mesmo na Igreja de Cristo lá na Asa Sul. 407 por aí, 307, 200, não, 207, 307, tá, 305. Várias pessoas de uma igreja lá em Niquelândia me procuraram e me contaram a seguinte história. Havia uma mulher demonizada lá e alguém procurou o pastor da igreja implorando que ele fosse expulsar o demônio. Acho que ela, não sei se ela era membro da igreja, não me lembro exatamente de qual o detalhe. Certo é que o pastor saiu correndo, parece que ele levou um presbítero ou dois juntos, mas foram de carro, que era um pouco longe. A caminho saiu um motoqueiro de uma rua assim lateral e ele bate na moto, aí o motoqueiro cria um caso assim daqueles, aí o pastor vexado para chegar, ele diz, tá bom, eu pago. Chega lá, e ele procura expulsar o demônio.
Finalmente o demônio diz, olha, eu não saio porque ela tem um trem meu. Logo se vê que o demônio era... Qual é o trem? Era um colchão. É que um velho pai de santo havia morrido e essa mulher ficou, aliás, a família ficou com o colchão do velho. O velho pai de santo. E o demônio alega que porque ela está de posse do colchão, ele tem direito. Aí o pastor meramente pega o colchão, joga no quintal e toca fogo. Aí, aparentemente, o demônio saiu. Só que aquela mulher tem marido. E o marido entende que ele também tem, assim, qualquer direito nesse colchão. Encurtando a história, o pastor paga a moto, paga o colchão. Eu acho que não devemos fazer isso. Já tenho dito, eu não gosto de permitir que Satanás faça a minha agenda. Se alguém me pede para ir em algum lugar e expulsar o demônio, isso já aconteceu. Não muitas vezes, mas já aconteceu. Eu, antes de sair de casa, eu já estou expulsando o demônio. Está aqui. E também eu estou proibindo qualquer coisa a caminho. Que eu chegando lá, eu não quero dar ao demônio a satisfação de se manifestar. Não quero dar sequer essa satisfação a ele. Agora, o demônio é velhaco. Escovado mesmo. Eles fazem tudo para nos enganar e despistar. Então é preciso você ficar atento. Que eles inventam cada manobra. Às vezes, você vai expulsar o demônio e aparentemente nada acontece. É que tem mais de um. Você só expulsou um, os outros não vão. Então você expulsa um, ele vai embora, um outro vem imediatamente, toma o lugar do primeiro e faz o mesmo efeito, você acha que nada aconteceu. É preciso não somente expulsar, mas interditar a pessoa, proibir que qualquer outro venha. Senão você fica desmoralizado, achando que nada aconteceu. Depois eu já comentei o mandar para o abismo e o problema da reincidência. A solução para as reincidências é mandar para o abismo, sem direito a retorno. E funciona. Agora, irmãos, não bater papo com o demônio. São mentirosos. Por ofício. Eles querem nos enrolar. Num campo de batalha, você não conversa com um soldado inimigo, você dá um tiro na testa dele. Ó, seu inimigo, vamos tomar um cafezinho aqui, tá? Depois eu te mato, tá bom? Não, você não conversa, não, você mata. Agora, este assunto é suficientemente importante que eu vou me deter aqui para ver alguns textos. Vamos a Deuteronômio, verso 18. Por quê? Porque o que está por detrás disso aqui é sério. Esse bater-papo. O negócio é sério. Deuteronômio 18, versos 9 a 14. Quando entrares na terra que Jeová teu Deus te der,
não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho, sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Olha, eu nem sei dizer qual é a diferença entre essas coisas. Mas o que todas essas coisas têm em comum, eles estão procurando informação com o outro lado. E Deus não gosta. Todo aquele que faz tal coisa, verso 12, é abominação a Jeová. Quer dizer, a pessoa que faz isso é abominação. Entendeu? Todo aquele que faz é abominação. Não convém, viu? E por estas abominações, Jeová teu Deus lança fora de diante de ti essas outras nações. Perfeito serás como Jeová teu Deus. Porque essas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, Jeová teu Deus, não permitiu tal coisa. Então, você conversando com o demônio, você está procurando informação do outro lado. E no meu entender, é proscrito isso. Nem que alguém argumente que está conseguindo informações úteis do demônio, que depois vai ser útil para ajudar depois a derrotar o demônio. Eu acho que estamos diante de uma proibição. E em João 8:44 também, o Senhor Jesus chamou o inimigo de pai da mentira, mas ele diz mais uma coisa. Eu quero que você veja essa mais uma coisa. João 8:44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio. Não se firmou na verdade, atenção, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Mas eu quero convidar a atenção para a frase, não há verdade nele. Então, não, eu nem sei se Satanás seria capaz de falar a verdade. O que ele fala, por vezes, são meias verdades. Satanás é muito bom de falar meia verdade. Uma coisa que, à primeira vista, parece que pode... Só que é só para nos enganar. Sempre para nos enganar. Todo cuidado é pouco, gente. Todo cuidado é pouco. Depois, ser médium é pecado. E se você inquire uma pessoa demonizada, você está obrigando essa pessoa demonizada a fazer o papel de médium. Quer dizer, o demônio está falando através dessa pessoa. Você está obrigando a pessoa a pecar. Sinceramente, não precisamos disso. Não precisamos disso. Nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo é perfeitamente capaz de nos dizer aquilo que nós temos que saber. A respeito de cada caso. Não temos que inquirir demônio, não. Vai aí também o problema de saber o nome. Se você sabe que em certos ambientes uma sessão leva tempo. Porque quem está conduzindo a coisa diz, qual é o teu nome? Ah, eu sou Tranca-Rua. Então vai embora, Tranca-Rua. Qual é o teu nome? Ah, eu sou Sete Flechas. Vai embora, Sete Flechas. E qual é o teu nome? Eu sou Exu Caveira. Vai embora, Exu... Noite adentro, quer dizer... Jesus nunca fez isso. Uma vez, exatamente o caso da legião, Jesus perguntou o nome. Pelo menos que
recebeu o registro. E eu indago o seguinte: Jesus não sabia o nome do demônio? Eu tenho para mim que ele sabia sim. Nessa hipótese, por que ele perguntou se ele sabia? Eu digo pelo seguinte: ele perguntou, nesse único caso, para que ficasse registrado para o nosso ensino de que a intestação demoníaca existe. Porque através desse caso nós sabemos que esse homem, aliás eram dois, conforme Mateus, eram meramente cheios. E nós temos que entender disso. Você enfrenta um caso, normalmente é um caso um pouco mais sério, normalmente tem mais que um, gente. Não é só um demônio ali, não. Agora, você mandando o chefe, provavelmente, que se você também for explícito, ele tem que levar os demais também juntos. Você não precisa saber o nome de alguém para dar um tiro bem na testa, sabe? Você não precisa saber o nome de alguém. Paf! Era sem saber o nome. Depois eu convido a sua atenção para um pequeno detalhe. Legião era um bocado de demônio. 2.000 porcos. Se tinha um demônio para cada porco, a gente não sabe. Mas que era muito demônio, era. Jesus expulsou de um em um? Mandou de uma vez todo mundo. Tchau. Bom, se ele fez assim, nós também havemos de assim fazer. Você não precisa ficar assim 2 horas expulsando 31 demônios. Uma vez só. E todo cuidado com experiências. Tem pessoas que adoram experiências. Cuidado, Satanás é uma fábrica de experiências. Ele te dá tantas quantas. Você quer experiência? Satanás te dá. Ele adora dar experiência. Me ouçam com cuidado, gente. As experiências podem ser úteis para ilustrar alguma verdade. Eu tenho citado aqui uma vez, 2 ou 3. Mas as experiências podem também ser enganosas. As experiências têm que ser peneiradas para saber se procedem ou se não, se valem ou se não. Senão você dança. Você dança. Cuidado. Agora vamos ao problema. Não vai dar para terminar, mas eu vou começar hoje para depois terminar amanhã. Se Deus assim o permitir, amanhã não, segunda-feira. E demônio recalcitrante. Quando o demônio não obedece nossa ordem. Para começar, eu digo que tem que pensar em 2 possibilidades. Uma pode nem ser demônio, porque os médiuns espíritas podem projetar seus espíritos. E você pode estar lidando com o espírito humano e não um demônio. E naturalmente você, dando ordem a demônio, nada vai acontecer, porque o que está ali não é demônio, é espírito humano. Isso fatalmente existe, com toda e absoluta certeza, isso existe. Depois eu já tive um caso, quer dizer, eu presenciei um caso de alguém que estava fingindo. Eu estava em Cuiabá, eu estava dando uma oficina de tradução, mas eu sou conhecido e um pastor local me pediu encarecidamente para ir com ele para ver um caso de uma irmã da igreja dele, mas
tinha um filho aparentemente demonizado, o marido não era crente, mas estava um problema. O filho estava infernizando a casa. Não, eu fui junto. Para encurtar a história, o rapaz, um rapaz com seus 18, 19 anos, era já, portanto, com o corpo físico normal, adulto. Ele estava fingindo ser demonizado. É que o pai havia traído a mãe e o filho, querendo se vingar do pai por ter traído a mãe, ele fingiu ser demonizado. Ele fingiu muito bem, aliás. E ele conseguiu infernizar a vida do pai. O pai ficou simplesmente um bagaço. Foi impressionante. O rapaz conseguiu simplesmente para acabar com a vida do pai. O rapaz se vingou, sim, senhor. Mas ele não era de fato demonizado, estava fingindo. Agora, quando é assim, você pode expulsar demônio até o cair da noite e não vai fazer, ele vê que não tem demônio, ele está fingindo. Então é preciso ter discernimento também. Na primeira coisa que está na apostila, esse negócio de abrindo picada, quando começamos, no começo, eu não li o que está bem aqui no fundo, no pé da página, que pensar quando Deus não abona a nossa palavra, isto é, mandamos o inimigo cair fora e nada acontece aparentemente. Deixando o primeiro item de fora, que é a reação da incredulidade, pode ser um puxão de orelha, Deus está me desautorizando por algum motivo, e eu tenho que corrigir o motivo. Pode haver pecado na vida da vítima, não na minha vida, mas na vida da vítima, que tem que ser tratado. Quer dizer, ele abriu brecha, deu motivo, tal e tal, e o inimigo aproveitou, deu direito legal ao inimigo, e às vezes essa situação tem que ser confrontada. E é possível que seja uma casta maior, que eu não estou em condições de enfrentar. Parecido com 4, em se tratar de um trabalho missionário ou uma tentativa de alcançar algum lugar, aqui já é mais do que um indivíduo, aqui já é uma situação, um povo, uma cidade. Se a etnia vem alimentando um demônio durante gerações, isso fornece ao inimigo um acúmulo de poder lá dentro. Isso não pode ser subestimado. Você não pode meramente chegar e chutar Satanás se o povo inteiro vem alimentando e querendo e tal durante gerações. Isso aí é mais complicado. A partir da tese do irmão Paulo Bilheimer, não desperdice suas lágrimas, ele diz que toda e qualquer prova é para nos ensinar e não devemos jogar fora. A dificuldade é que se eu recusar uma prova, eu deixo de passar de ano, passar de série. Então, para eu ir subindo pelos anos, pelos patamares, é tipo, tem provas, assim, você tem que passar de ano, você tem que passar de série. E se eu rejeito a prova, aí parei. Parei ali, não vou. Então, às vezes, é o problema. A gente recusou certas provas e ficou parado e, de repente, agora estamos numa situação que exige mais. E depois, às vezes,
tranquilamente, é um problema de ignorância da nossa parte e Deus precisa nos ensinar uma coisa que a gente não sabia ainda. Isso tem acontecido comigo repetidas vezes. Tanto é assim que eu não me incomodo muito quando eu quebro a cara, assim como diz o outro nessa questão. Se eu procuro resolver um problema na área espiritual e não acontece, eu não me sinto assim arrasado, porque na minha experiência Deus quer me ensinar. Eu posso estar devendo, claro, mas às vezes também Deus quer me ensinar uma coisa que eu não entendi ainda e ninguém que eu já li também entendi ainda. É mais uma coisa, mais um passo. É assim também que eu fui ajuntando muitas das coisas que eu estou aqui passando. Agora tem essa apostila tremenda, mas começou com 2 páginas, aí foi para 3 páginas, aí foi para 4 páginas, depois foi para 5 páginas. Quer dizer, através de 35 anos, eu fui aprendendo e aos poucos a apostila foi crescendo. Mas eu não aprendi tudo numa vez, num dia. Foi migalha aqui, migalha ali, migalha acolá. E essas migalhas vêm muitas vezes através de aparentes derrotas. A gente procura fazer e não dá, e aí... Mas uma coisa, eu não aceito brigar, eu não aceito lutar com o demônio. Esse tipo de coisa que a pessoa fica 3 ou 4 horas assim, lutando com o demônio para ver se expulsa o demônio. Eu não. Eu dou ordem ao demônio. Se ele não me obedecer, meu problema não é mais o demônio. Eu tenho outro problema. Meu problema agora é com meu Deus. Por que ele não abonou minha palavra? Aí eu largo a situação, procuro um lugar isolado que eu possa estar sozinho com Deus. E, ó, soberano, quebrei a cara. Por quê? Sim. O que está vendo? Pecado ou eu tenho alguma coisa que eu não sei, que tenho que aprender. Então, e dessa forma eu vou aprendendo. Eu me recuso a ficar brigando com o demônio. Eu não aceito. Aí está essa frase, não aceito. Porque aí eu acho que se emprega corretamente. Eu não vou ficar brigando com o demônio. Em Cristo eu sou maior. Então, se não funciona, meu caso é procurar o dono para... O que está vendo o dono? Me ensine, por favor. E, no geral, ele ensina mesmo. Como não é o desejo de Deus que eu ande derrotado, se eu estou derrotado é porque tem problema, não é porque Deus quer que eu ande derrotado. Então, na minha experiência, no momento que eu quero fazer a vontade de Deus, no momento que eu quero realmente colaborar com Ele, andar com Ele, aí Ele é o maior interessado. Ele é o maior interessado de me ensinar, de me mostrar. Se eu estou aí para fazer a vontade dEle, então Ele é o maior interessado. Então, Deus não está brincando de esconde-esconde com a gente. Se Ele não fala, é porque tem algum problema, tem algum motivo. Geralmente, se nós estamos de fato na linha, Ele fala. Agora, dito essas coisas, eu volto agora à apostila aqui e vou dizer umas poucas coisas antes de começar com as perguntas. Vamos de volta a Tiago 4:7, por favor. Já estivemos ali, mas vamos de volta. Tiago 4:7.
Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo é o chefe, é Satanás. Então, eu recomendo a quem quiser me ouvir, nós devemos de começar pelo chefe. Normalmente, se eu tenho que limpar uma certa barra, eu começo por Satanás. Eu amarro Satanás e eu mando ele cair fora, levando com ele todos os bichinhos embaixo. Quer dizer, eu começo pelo chefe. Mas não está aqui. Não diz aqui resistir a algum demônio. Diz resistir ao diabo. Tem muitos diabos. Agora, o diabo é o chefe, é Satanás. E a ordem é resistir ao chefe. Recomendo isso. Eu não quero com isso dizer que não funciona nunca você se dirigir diretamente ao bichinho caimão. Não, muitas vezes funciona mesmo. Funciona sim. Mas caso não funcione, então você deve ser... era para atacar o chefe. Então, volta e faça dessa forma. Depois, o problema do tamanho da corda, só que eu vou usar uma analogia diferente. Tem a questão de somar forças. Tem certas coisas, sabe, que nós só fazemos juntos, que a gente não consegue fazer sozinho. Então vamos a Mateus 18, 19, por favor. Mateus capítulo 18 e verso 19. Você se lembra que o verso 18 é tudo que ligardes, terá sido ligado, tudo que desligar, terá sido desligado. Verso 19. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Observar que agora é dois. Verso 20, porque onde estiverem dois ou três, agora são três, reunidos em meu nome, aí estou aí no meio. Assim como, para usar uma analogia prática, uma brasa sozinha não sustenta um fogo. Você ajunta duas brasas, já tem mais chance. Três brasas, você pode até ter, já começa a ter um pequeno fogo. Quanto mais brasa você for ajuntando, óbvio, maior é seu fogo. Eu entendo que é uma coisa parecida. Eu uso a analogia de um arco. Eu já andei na selva e índio usa arco. Nós aqui fora não... Agora, ninguém quase mais usa arco como arma. Agora, arco e flecha é para os Jogos Olímpicos. Só que os arcos hoje em dia são engenhos. Tem 3 ou 4 polias e a coisa e tal é uma coisa. Mas antigamente, antes das polias, havia arco e havia arco. Dependendo do tipo de madeira, então tinha arco que qualquer um puxava, tinha outros que só um homem forte conseguia puxar. Então nós falamos, em inglês pelo menos, quando falamos assim da força necessária para usar um arco, nós falamos em libras. Então um arco assim, cá embaixo, leva 35 libras, digamos, de força para esticar. Aí vai para 50 libras, 75 libras. Agora, em termos práticos, isso faz diferença também com a força da flecha. Então, se eu vou caçar assim um coelho ou bicho pequeno, um arco de 35 dá. Agora, se eu vou enfrentar um lobo, eu quero no mínimo um arco de 50 libras. Se eu vou enfrentar um leão, eu preciso de pelo menos 75 e eu prefiro um rifle, obrigado.
Agora, isso de passagem, suponhamos que nós temos um arco que leva 200 libras. Agora, e só um homenzão para esticar um arco desse tipo. Então, suponhamos. Só que, na minha condição física, eu só tenho força para puxar 75. Mas o arco exige 200. Mas se você se ajunta a mim, você pode fazer 50, o outro vem, ele pode fazer 60. Então, nós colocamos 4 pessoas na corda, somando nossa força, nós 4 conseguimos esticar. Então, eu uso essa analogia para ver aqui esse assunto. Eu entendo que, por vezes, tem certos problemas que um só não resolve. Exige várias pessoas. Bom, palavra do Senhor Jesus. Tem que ter 2 pessoas concordando. Bom, 2 é mais do que uma. Então, por vezes, a gente topa uma situação que a gente não consegue resolver sozinho. Correto? Então, nesse caso, procure irmãos, ver se você arregimenta mais uns 3 ou 4, ver se vocês juntos conseguem resolver. Bom, até aí por hoje, a gente vai... Tem outras coisas aí que a gente volta e pega, se Deus permitir, na segunda-feira, hoje é sexta, não? Está chovendo aqui, pergunta, mas eu vou com as que chegaram ontem, né? Por uma questão mesmo de justiça, inclusive. Satanás também lê os nossos pensamentos, poderia comentar o assunto, eu vou comentar, mas lá pela terça-feira, acho, eu vou chegar nesse ponto. Sim, com toda e absoluta certeza ele lê. Eu posso provar que sim, mas eu vou depois apresentar essa questão. Um cristão batizado nas águas e no Espírito pode ser usado por Satanás sem saber? Sim. É errado eu ter amizade com um homossexual, a maldição sobre ele me atingiria, ou atingirá, mesmo ele sabendo que eu não concordo com tal atitude? Não. Dependendo naturalmente da amizade e da finalidade, mas se é realmente uma amizade, inclusive para ver se você não consegue depois ajudar, não tem problema. Alguém pergunta se eu sei por que tiraram o nome Jeová do Antigo Testamento. Não sei, não. Lamento, de qualquer forma, a iniciativa. Tenho problema com a mágica, é que o uso da palavra na Bíblia é totalmente diferente do que o uso corriqueiramente entre nós. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Se divórcio é pecado, então, sempre é para perdoar e reconciliar? Não tem assim, pergunta, mas deve ser uma pergunta. Tinha várias perguntas assim que andam em torno assim, do problema do divórcio, essas coisas. Deixa eu, então, já apresentar certos textos que nem sempre o pessoal presta atenção. Deuteronômio 24. Deuteronômio 24, versos 1 a 4. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe a dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e este também a desprezar,
e lhe fizer carta de repúdio, e lhe a der na sua mão, e a despedir de sua casa, ou se, atenção, se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante Jeová. Isso não farás, ou assim não farás pecar a terra que Jeová teu Deus me dá. É proibido você tomar de volta uma mulher que já foi contaminada por outro. Está no texto. No Antigo Testamento, o adultério acarretava a morte. Adulterou, morreu, aí a parte inocente, entre aspas, a parte inocente fica viúva e aí está livre, que a morte libera. Não é do agrado de A, B e C, mas o reino de Deus não passa por nosso agrado. A verdade cruel é que Deus tem um padrão para o homem e outro padrão para a mulher. É proibido mulher ter mais de um homem. Homem pode ter mais de uma mulher não pode ter mais de um homem. Eu tenho minhas próprias ideias quanto ao porquê disso, mas não é aqui que eu vou deitar as minhas próprias ideias a esse respeito, já que eu não tenho autoridade. Isto aqui joga fora um sem fim de argumentos humanistas, blá, blá, blá. O texto proíbe. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, a partir do verso 10. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor. Opa, peraí. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor. É o Senhor que está mandando, portanto. Que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar. Ou que se reconcilie com o marido. Naturalmente, se foi contaminada, não pode voltar. Isso em Deuteronômio. Mas aqui diz, fique sem casar, tá, não se contamina. Pode, nesse caso, se reconciliar com o marido. E que o marido não deixe a mulher. Isso no contexto crentes. Agora, verso 12. Aos outros, digo eu, não o Senhor. Aqui agora ele vai falar a respeito de incrédulo, quer dizer, coisa mista. Uma parte já creu e a outra não. Se algum irmão tem mulher descrente, quer dizer, o homem é crente e a mulher não é, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, ela é crente, ele não é, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos, quer dizer, potencialmente. Agora atenção. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à escravidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Isso aqui não é licença para você sair e casar outra vez. É questão de não comprar uma briga constante. Se há simplesmente uma desavença de tal sorte que é impossível viver em paz, não é a vontade de Deus que nós vivamos numa guerra constante. Todo dia guerra, todo dia guerra, todo dia guerra, todo dia guerra.
Não é essa a vontade de Deus. Não é por isso que Ele criou o matrimônio e assim por diante. Ele nos chamou para a paz. Enquanto for possível conviver pacificamente, havemos de manter, mesmo que se um já se converteu, mas a outra parte ainda não, tudo bem. Agora, se é para ser briga todo dia, o que está dizendo, quer dizer, a parte crente não é obrigada a grudar no pé da parte descrente, se a parte descrente está querendo um pouco de paz, liberdade. Deixa aí. Então, uma vez a gente atentando para estes princípios bíblicos, eu creio que resolve assim muitas questões que emanam de pressuposições humanistas, relativistas e não bíblicas. Aqui não é exatamente matrimônio, mas quem sabe, vai mais ou menos nessa região. Quando nós afastamos, quando é possível, entre aspas, de uma pessoa da família que nos inveja, que compete, que quer exercer sempre o poder, que nos fere, que grita, que humilha. Afastar é sábio, não é mesmo? Amamos, perdoamos, mas não gostamos de ficar perto da pessoa. Então a pergunta está correta? Deus nos chama para a paz. E se a paz é impossível? Meus irmãos, a ideia que a maioria das pessoas tem a respeito do soberano deixa de lado aquilo que a Bíblia diz a respeito do soberano. Veja o que está em Salmos 5 e verso 5. E não é o único texto, não. Tem vários outros textos. Os arrogantes não pararão à tua vista, no caso Jeová. Odeias a todos os que praticam a maldade. Ora, peraí. Nós costumamos dizer que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Mas aqui diz que Ele odeia o pecador. Isto é, se chegar a certo ponto. O que se entrega totalmente ao mal, esse passa a ser odiado pelo Criador. E agora eu convido a atenção para a palavra do Senhor Jesus, que está em João 6,44. Jesus Cristo falando. Jesus dizendo, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu pergunto, Deus, o Pai, vai trazer alguém que Ele odeia? Provavelmente não. Tanto é assim que lá o João diz que tem certos pecados que não adianta nem pecar, nem orar. Não adianta orar. É pecado para a morte. Era. Então, me parece que é um argumento improcedente quando alguém quer dizer, olha, você deve ficar jogando fora a sua vida assim junto com alguém para ver se um dia você não salva esse alguém. Mas você jogou fora a sua vida. Se alguém faz questão de fazer o mal, esse alguém não quer o bem. E se um dia essa pessoa for mudar de opinião, amém, louvado seja Deus. Mas não significa que você tem que jogar fora a sua vida para ver se um dia essa pessoa vai se consertar. Então alguém perguntou assim a respeito, quando eu aconselhei minha irmã, quando
o marido começa a matar ela, se não havíamos de fazer guerra espiritual para ver se a gente salva o sujeito. Mas esse sujeito já foi diácono de uma igreja batista, ele conhecia e conhece o evangelho de trás para frente, de frente para trás, decorado. Ele escolhe deliberadamente servir Satanás e fazer o mal. Um homem que já conhece o bem, ele é diácono, foi diácono de uma igreja batista. Ora, pessoal, ele deliberadamente escolheu Satanás contra Jesus. Paciência. Agora, se um dia Deus fizer um milagre é problema de Deus. Mas eu digo que se Deus odeia, ele ordena que nós também odiamos. Está no texto. Nós devemos de odiar quem Deus odeia. Então, pessoalmente, eu simplesmente não perco tempo com alguém que já escolheu Satanás. A não ser que Deus me dê uma ordem específica. Você vai e fala com fulano. Bom, aí paciência, é uma ordem. Aí eu vou e falo com fulano. Mas eu ficar jogando fora meu tempo para ver se um dia eu ajudo fulano quando ele não quer? Você tem que pensar, meus irmãos, no bem-estar do reino de Deus. Se para ajudar alguém que já escolheu Satanás, você deixa de fazer 5.000 coisas em prol do reino só porque você está querendo ajudar alguém que já escolheu Satanás, você é inimigo do reino, você está jogando fora a sua vida, você está jogando o que você deveria estar fazendo, você não está fazendo, porque você está querendo salvar alguém que já rejeitou. O que eu quero com isso é dizer o seguinte: vamos, por favor, ter cuidado com qualquer pressuposição meramente humanista e relativista. Nós somos muito levados pelas emoções. Não, mas coitado, isso é total. A questão é a vontade de Deus e o bem do reino. O reino de Deus não passa por nosso gosto, por nossa conveniência. O reino de Deus não se processa nessa base. O que temos que fazer é ver se a gente não chega cada vez mais perto daquilo que o Senhor Jesus foi e fez. Ele só fazia aquilo que ele via o Pai fazer. Então é até lá que nós temos que chegar. Então, em determinado caso, não dizer, oh, coitadinho, não. Soberano, o que tu estás fazendo? Qual é a tua vontade aqui? Eu gasto tempo aqui ou não gasto? É isto aqui que eu tenho que fazer? Para isso que não temos o Espírito Santo, gente. Nós temos o Espírito Santo para ser guiados cabalmente por Ele. E se alguém acha que nós somos muito duros demais, não, mas não é. Paciência. Paciência. A nossa prestação de contas não é para quem acha que a gente é duro demais. A nossa prestação de contas é para o soberano, o chefe. É porque várias das perguntas aqui giraram em torno desse problema. Então, Deus nos chama para a paz. E se em determinado momento a paz simplesmente não é possível, é melhor dar um tempo. E a maneira que você dá um tempo é sai de baixo. Exatamente como é que isso vai se desenrolar caso por caso, é caso por caso. Mas a gente acarreta um sem fim de complicações porque nós não obedecemos mais aquilo que o Criador exigiu.
o adultério leva a pena máxima. Então, se cada adúltero fosse morto, estaríamos nós livres de 1.500 problemas. Só que ninguém mais mata adúltero. E aí, nós temos os problemas que temos. Então, pessoas que já passaram por sabe lá quantos parceiros, e ninguém mais nem sabe, então é uma mistura que ninguém mais chega perto. E agora, qual é a vontade de Deus? Provavelmente não tem, quer dizer, simplesmente a coisa está bagunçada de um jeito que não... Aí, eu digo que a solução que tem é se um indivíduo realmente quer servir a Deus, ele se prostra perante Deus soberano, baguncei, mas eu estou aqui para fazer a tua vontade. Me ajude aí, me diga, e ver o que Deus fala. Ver o que Deus fala. Porque Deus é o primeiro de todos os recicladores, é o próprio Deus. Ele que inventou a coisa de reciclar. Então, ele está sempre reciclando. Ele está sempre reciclando. Está sempre reciclando. Agora, alguém jogou fora a vida, você simplesmente, quer dizer, estragou sua vida, e agora então chega Jesus, bagaço. Bom, Jesus sabe aproveitar bagaço. Naturalmente, o que ele vai fazer com o bagaço não é a mesma coisa que ele teria feito se o sujeito chegasse antes de virar bagaço. Quer dizer, naturalmente, a utilidade da pessoa já bagaço vai ser menos do que teria sido se a pessoa se entregasse antes de virar bagaço. Mas, se a pessoa já bagaço chegar, Deus sabe aproveitar bagaço. Não vai ser a mesma coisa que poderia ter sido, mas Deus faz alguma coisa. Deus faz alguma coisa. Ele é o grande reciclador. Aproveito para dizer o seguinte. Eu tenho que ter cuidado, esse problema é meu. Eu tenho o problema de querer desprezar bagaços. Eu vejo um bagaço e eu... Mas Deus pode aproveitar esse bagaço. Não necessariamente que sou eu que vou ter que gastar tempo com o bagaço, mas não devo desprezar o bagaço. Quer dizer, eu não devo dizer que Deus não pode mais usar esse bagaço. Só porque ele não me dá ordem a mim trabalhar com, mas isso não significa que não pode dar ordem a outro. Ele pode dar ordem a você trabalhar com bagaço. Nós temos o Espírito Santo, meus amados irmãos, para ser guiados por Ele. E isso não é ficção, isso não é poesia, isso é para valer. Só que você tem que falar com Ele. Você tem que conversar com Ele. E depois que Ele fala, tem que obedecer também, senão Ele cala. Ele não vai ficar falando se você não faz. Ele fala, não temos que fazer, mas Ele fala. E Deus é muito criativo, viu? Deus é muito criativo. É impressionante o que Deus consegue fazer às vezes. A gente fica até estarrecido por isso. Casos que eu já tinha... me poupe, me poupe. E de repente Deus pega e faz uma coisa e eu fico depois, mas, puxa vida, eu não esperava. Até segunda-feira.